Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de cálculo 3. A questão que a gente vai resolver hoje é a questão 35 da seção 16.3 do livro do Stuart. Tem aqui na questão 35 um campo dado por menos y na direção i mais mais x na direção j, todo mundo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Na letra A pediu para mostrar que dp dy é igual a derivada parcial de p em relação a y é igual a derivada de q em relação a x. E na letra B pediu para mostrar que essa integral de linha sobre uma curva desse campo dr não é independente de caminhos. Ou significa que se você pegar um caminho com o mesmo ponto inicial e mesmo ponto final, caminhos diferentes, né, com o mesmo ponto inicial e mesmo ponto final, essa integral ela vai dar diferente. A dica que ele dá aqui é pegar as metades superior e inferior do círculo, centro na origem e raio 1, saindo do eixo positivo do x, ou seja, o ponto 1, 0, e ainda ter o eixo negativo do x aqui, menos 1, 0. E perguntou se isso contraria o teorema 6. O teorema 6, vamos dar uma olhada aqui, o teorema 6 é esse aqui, tá vendo? Ou seja, mostrou na letra A que é igual, mas quando mostra que é igual e se ele tiver definido numa região simplesmente conexa, então o campo é conservativo. Se o campo é conservativo, a gente viu que ele é independente de caminhos, né? Só vai depender do ponto final e ponto inicial. Por que não contraria? A gente vai ver lá na solução que a resposta vai estar nessa hipótese aqui do domínio do campo da minha questão. Então vamos lá no sketchbook resolver essa questão. Bom, aqui eu deixei preparada a minha questão, aqui tem meu campo, observe que aqui eu tenho as componentes. Quem que é minhas componentes? Meus campos escalares aqui, o meu P é menos y dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, e meu outro campo escalar, minha outra componente na direção j, seria x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, na letra A, pede para verificarmos se a derivada parcial de p em relação a y é igual à derivada de q em relação a x. Então, fazendo a conta, derivada parcial de p em relação a y, então vai dar quem? Derivada aqui do numerador vai dar menos 1. Na verdade, o campo aqui não tem raiz quadrada, é só x quadrado mais y ao quadrado. Aqui não tem raiz quadrada. Aqui não tem raiz quadrada, aqui também não tem raiz quadrada. Então, quando você faz a conta aqui, a derivada de menos y é menos 1, então aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos da fórmula, conserva o menos y, então vai ficar mais y, que multiplica a derivada lá de baixo aqui, que é 2y, dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Então isso aqui vai dar 2y ao quadrado menos y, vai dar um y ao quadrado, menos x ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. E a derivada parcial de q em relação a x, quem que é? Então, derivar x vai dar 1, então você conserva o de baixo, menos da fórmula, conserva o x e deriva de baixo. Derivando de baixo vai dar 2x em relação a x, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui vai dar y ao quadrado positivo, aqui tem um x ao quadrado, aqui tem menos 2x ao quadrado, então juntando vai ficar menos x ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, realmente, a letra A, ok, dp dy é igual a dq dx. Bom, algumas coisas aqui a gente poderia aferir desse resultado. Tem um teorema na teoria, que é o teorema 6. Antes da gente mostrar a letra B, vou só mostrar aqui para vocês na teoria o que acontece. Aqui o teorema 6, vamos dar uma olhada no teorema 6. Teorema 6, esse é o teorema 5, esse é o teorema 6. Se eu tenho um campo, tá vendo as mesmas condições lá? P na direção I, Q na direção J. Se estiver numa região aberta simplesmente conexa D, do tipo que seria esse desenho aqui, ó, simplesmente conexa, e se
as derivadas parciais são contínuas de primeira ordem, então se isso aqui acontecer, então f é conservativo, tá vendo? Então não significa se isso aqui, tá vendo? Só se for numa região simplesmente conexa, se o campo estiver definido nessa região aqui. Por quê? Porque na letra B ele pede para a gente mostrar que na letra B, vou só voltar aqui na letra B, que não é independente de caminho. O que significa isso? Significa que você pegar duas curvas com o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, as integrais de linha podem dar valores diferentes. Mas se fosse independente de caminho, ou seja, se esse campo tivesse definido numa região simplesmente conexa, que não é o caso, porque esse aqui está definido no R2 menos a origem, tá vendo? Então eu tenho um buraco aqui. Então se eu tenho um buraco, eu tenho uma região desse tipo aqui, ó. Tá vendo? Desse tipo aqui, ou seja, não é simplesmente conexa. Então, isso aqui acontecer, a derivada parcial de P em relação a Y ser igual à derivada de Q em relação a X, não significa que é conservativo. Ou seja, se fosse conservativo, existir uma função potencial, e aí a gente sabe pelo teorema fundamental da integral de linha, o teorema 3, vamos dar uma olhada no teorema 3 aqui, ó. O teorema 3 vai falar a respeito de caminho fechado, que a gente vai olhar mais na frente a respeito disso. O teorema fundamental de integral de linha fala que só vai depender dos pontos iniciais e final, que é exatamente esse aqui, ó. Tá vendo? Se tem uma função potencial, então significa que só dependeria dos pontos iniciais e finais, e se eles são o mesmo, então num caminho fechado, por exemplo, valeria zero. Então, nesse caso aqui, o teorema 3 fala que se for independente de caminho, conservativo, por exemplo, então existe uma função potencial e aí a integral, tá vendo, de linha daria zero, todo o caminho fechado. Depois a gente vai utilizar agora a sugestão que ele dá aqui para poder mostrar isso. A sugestão é pegar a metade superior da circunferência e a metade inferior do círculo, tá vendo? De centro na origem, raio 1, saindo do eixo do x positivo, ainda ter o eixo do x negativo, e ver que essas integrais aqui, ou seja, mesmo ponto final, mesmo ponto inicial, mas se você pega a metade superior e a metade inferior, a gente vai ver que essas integrais aqui elas dão diferentes, ou seja, ele não é independente de caminho. Por quê? Porque essa região do plano aqui, que o campo está definido, é o R2 menos a origem, não é simplesmente conexa. Então vamos lá fazer a letra B. Então, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui, fazer aqui a minha circunferência. Vou usar isso aqui, depois vou usar aqui para fazer uma circunferência mais bonitinha. Imagine que você tem essa circunferência aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto 1 para x, 0 para y. Esse ponto aqui, menos 1 para x, 0 para y. Então, eu tenho aqui em cima, vou chamar de C1, saindo daqui, vindo até aqui, a metade superior. E depois, saindo daqui, vindo para cá, C2. Mesmo ponto inicial, mesmo ponto final para C1 e para C2. Então, primeiro eu vou fazer a integral de linha de f dr sobre C1. Então, isso aqui, como que eu parametrizo? Quem que seria a minha R de t? Quem que seria a minha parametrização aqui? Seria cosseno de t na direção i, o x de t, né? Mais o seno de t na direção j, com t variando entre 0 e 180. Ou seja, eu faço essa parte de cima. Outra parametrização para a parte de baixo vai ser a mesma, cosseno de t na direção i, mais seno de t na direção j, só que agora o t ele vai de 2π, o limite inferior da integral vai ser 2π, e daqui, né, para cá, até π, né, de 360 até chegar em 180, aqui para o lado de baixo. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar a integral de 0 a π, vou colocar o f de r de t, vezes r' de t dt. Então, isso aqui vai dar igual a integral de 0 a π. Quem que é o f de r de t? Então, vou colocar r de t aqui no lugar do meu... Quem que é o y, né? O y é seno, então vai ficar menos o seno de t na direção i,
mais o x, quem que é o x? É cosseno de t na direção j, todo mundo dividido por x quadrado mais y ao quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno, cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t. Isso aqui vezes, né, o produto interno com o R'. Quem que é o R'? A derivada disso aqui. A derivada disso aqui vai dar menos seno de t na direção i, e a derivada disso aqui vai dar cosseno de t na direção j. Então, isso aqui dt. Então, isso aqui vai ficar integral de 0. Isso aqui é um número, né? Vale 1, então de 0 a π. Aqui vai ficar menos seno vezes menos seno, vai ficar seno ao quadrado de t, mais cosseno vezes cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado de t, dividido por ele próprio, né? Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t dt. Então, deu a integral de 0 a π de 1 dt, que vale π. Agora, se você faz a integral sobre C2, a única diferença, essa conta aqui é a mesma, ou seja, vai ficar integral, só que agora de 2π até π, de 1 dt. E a resposta vai ficar π menos 2π, que é menos π. Então, tá vendo que deu diferente, ou seja, não é independente de caminho. Por quê? Porque aqui a minha origem ela não está contida no meu domínio do campo, né? O x aqui, o xy não pode ser o ponto 0, 0, não pode ser a origem aqui, né? Teria divisão por 0, não está definido no 0, 0. Então, ela não é dependente de caminho. Observe que se você pegar C como sendo C1 união C2, você ia ter a circunferência toda, seria um caminho fechado. Então, a integral sobre C de f dr daria o quê? Daria a integral de 0 a 2π de 1 dt, que dá 2π, ou seja, é diferente de 0. Então, caminho fechado, a integral deveria dar 0, se fosse independente de caminho, né? Ou seja, se fosse definido numa região simplesmente conexa. Ok? Então, espero que você tenha entendido. Esse aqui não contraria o teorema 6, não contraria o teorema 3. Por quê? Porque esse 0, 0 aqui não está no domínio do campo. Beleza? Então, ele não é independente de caminho. Mostramos dois caminhos com mesmos pontos iniciais e finais, e as integrais de linha deram diferentes. E a integral sobre um caminho fechado também deu diferente de 0. Beleza? Então, se você gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.